Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus fazendo um elogio à fé de um oficial romano. E aqui nós percebemos no Sagrado Evangelho 3 fundamentos da relação com Deus, 3 fundamentos da relação com o próximo. Esses 3 fundamentos que são os fundamentos de uma verdadeira fé e de um amadurecimento de fé. Por isso que nós olhamos diante daquilo que é o texto sagrado de hoje, percebendo na cena, nós vamos encontrar 3 realidades que se dirigem ao próximo e também se dirigem a Deus, que são essas bases da nossa fé. A primeira é a gratidão, a segunda é a confiança e a terceira é a salvação. Se nós olharmos bem aquele oficial romano, na sua relação com seu próximo, que era o seu servo, o seu empregado, ele tinha uma gratidão para aquele servo. E por isso desejava salvá-lo, porque ele estava doente. E é claro, essa gratidão, ela vem de uma confiança. Por isso também que nós precisamos cada vez mais ter em vista que essa fé em Deus vai nos inclinando também a confiar no próximo. Por isso que esse homem ele se abre à fé em Cristo. E se nós olharmos bem, esse homem ele também manifesta essas 3 coisas para a pessoa de Jesus, porque ele confia que Jesus pode salvar, ele sabe que Jesus pode salvar e ele é grato por essa atitude de Jesus em ir à casa dele. Por isso que ele diz, pedindo aos seus empregados para que chame Jesus, mas no meio do caminho ele diz que não é digno de que Jesus entre na morada dele. E Jesus vai fazer esse grande elogio. Por isso que para que nós possamos amadurecer a nossa fé, nós precisamos dessas 3 realidades. Precisamos exercitar isso. E naturalmente, esse exercício ele se dá através da relação que nós precisamos ter com Deus, para que também possamos transbordar essas 3 realidades para a vida do nosso próximo. Por isso que quando nós vamos adentrando nesse grande mistério de Deus, nós precisamos cada vez mais crescer
na confiança nele. Depois, precisamos também crescer na gratidão a ele, por aquilo que ele faz na nossa vida, por aquilo que ele realiza em meio a nós. E precisamos ter essa certeza de que ele é a causa da nossa salvação. Esses 3 fundamentos fazem com que a nossa fé vá amadurecendo, porque esses 3 fundamentos eles nos dão como que a certeza que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus que veio a essa terra para realmente realizar uma grande obra de salvação. E assim nós vamos caminhando e amadurecendo. Por isso que sem confiança em Jesus Cristo, sem ser grato a Jesus Cristo e sem ter essa certeza de que Ele pode nos salvar porque Ele é Deus, nós começamos a buscar a Jesus Cristo unicamente para realmente suprir uma necessidade interior, que é uma carência. E essa carência, muitas vezes, elas podem trazer muitas motivações. Veja que esse oficial romano, ele tinha uma motivação. A motivação era salvar o seu empregado. E, naturalmente, quando nossa motivação também é salvar almas, a nossa fé ela vai aumentando, ela vai crescendo, porque nós vamos confiando cada vez mais em Deus, porque nós sabemos que nós não podemos salvar ninguém, mas nós sabemos e temos confiança de que Jesus em nós pode salvar muitas almas, porque nós somos esses instrumentos de salvação. Jesus, ele vem nos dar o seu exemplo, porque ele é esse primeiro instrumento de salvação, onde o Pai envia ele à terra para ser esse sinal de Deus na terra, porque ele mesmo é Deus. E nós, como outros Cristos, também somos esse sinal de Deus na terra. Por isso que precisamos crescer na nossa confiança em Deus, no nosso abandono diário a Ele, para que assim possamos experimentar a sua vida, sermos gratos e crescer cada vez mais nessa certeza de que Ele sim pode nos salvar. Esses são os 3 fundamentos da nossa fé, que nós precisamos aprender a vivê-los, porque sem eles nós deixaremos de viver uma verdadeira fé e começaremos a viver de crença, acreditando somente naquilo que nós experimentamos. Veja que esse oficial, ele nem viu a Jesus Cristo, mas confiou, foi grato e teve essa esperança que ele poderia realmente salvar o seu empregado. Aquele oficial nem encontrou pessoalmente a Jesus Cristo, porque não se achava digno disso. Isso significa o quê? Que esse oficial, ele não se deixou levar pelo sentimentalismo, por ver Jesus, por ouvir Jesus, por querer receber alguma coisa de Jesus, mas ele sabia que realmente ele poderia alcançar o bem, não para si próprio, mas para o seu próximo, que era o seu empregado. Então busquemos cada vez mais crescer na nossa fé, para que não possamos viver uma vida de crença e de sentimentalismos, mas sim uma vida de fé verdadeira, uma vida de confiança, de gratidão e abraçando e tendo certeza de que Jesus é aquele que pode nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.